A incerteza e os erros. Em 1997 foi criado um comitê internacional, JCGM, para criar regras em meteorologia. Este comitê congrega várias entidades bastante conhecidas, como o Gabinete Internacional de Peso e Medidas, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, a Federação Internacional de Química Clínica e Medicina Laboratorial, a Organização Internacional para a Standardização ISO, entre outras. E uma das ideias deste comitê foi criar um conjunto de regras comuns a tudo aquilo que diz respeito à meteorologia, ou seja, à medição. E entre eles, dois documentos destacam-se, que é o GAM, que é o Guia das Expressões de Incertezas nas Medidas, que é uma série de documentos, e o VIM, que corresponde ao Vocabulário Internacional em Meteorologia. Ambos os documentos estão disponíveis em inglês e em francês. E podem ser encontrados na página deste comitê ou na página de qualquer um dos outros organismos, como o Gabinete Internacional de Peso e Medidas, encontra-se lá com muita facilidade estes documentos. Mas se colocarem qualquer destes nomes no Google, encontram estes documentos para descarregar. E logo num dos primeiros documentos de introdução a este guia de medidas, aparece uma frase muito importante e que é transversal a todos os documentos, que é a noção de que nenhuma medida é exato. Eu diria mais, tudo aquilo que nós fazemos está sujeito a erro. Uma das grandes novidades é que, para além do erro, é introduzida uma outra noção, além do erro, é que há sempre uma incerteza. E isto é algo muito importante. E daí que seja obrigatório, sempre que se expressa uma determinada quantidade, deve-se colocar algo que indique a qualidade desse resultado, genericamente o desvio padrão, ou margem de erro, ou o que for. E, portanto, convém termos a noção de que qualquer determinação assenta em assunções e, portanto, está sujeito à incerteza, ao erro. Outra noção importante é que, seja qual for o aparelho, ou seja o que for que nós fazemos, tem um erro e os aparelhos dão sempre um resultado. Nós temos que interpretar e dar significado a esse resultado. E, no caso, vamos ver que há sempre uma incerteza experimental. Um dos exemplos, quase toda a gente já fez pegou numa calculadora, fez uma conta e depois deu de repente um resultado que a gente às vezes olha e diz assim, isto não pode ser, isto está mal. E voltamos a fazer a conta e afinal dá outro. Ora, o que aconteceu foi que nós introduzimos alguma coisa, algum dígito mal, ou carregamos mal uma tecla e o aparelho não sabe, ele deu o resultado. Se nós estivermos com atenção e tivéssemos mais ou menos uma ideia do que era expectável, se calhar conseguimos aperceber. O problema é quando às vezes confiamos demais nos aparelhos e eles dão um resultado que não tem significado e nós assumimos como sendo 100% verdadeiro. Ora, eu há pouco disse que, para além do erro, há a introdução de uma outra noção que é a incerteza. E eu vou começar exatamente por esta noção nova que é introduzida nos documentos, onde refere que fica sempre uma incerteza sobre o valor exato dos resultados. E esta incerteza reflete logo a falta de conhecimento exato sobre o que se está a medir. Nós não sabemos tudo. E, portanto, há sempre alguma coisa que diz que fica e se? E, portanto, há sempre qualquer coisa que nos impede de conhecer com rigor e com exatidão o que estamos a medir. E, portanto, toda a medição é apenas uma estimação do valor
medido. Ele está afetado por erros, já muitas vezes nós sabemos, mas também por essa incerteza. E que exemplos temos de incerteza? Não há nenhuma definição que seja completa. Às vezes até dizemos que não há regra sem exceção, não é? Portanto, às vezes não há definição sem uma exceção, o que significa que não conhecemos tudo e não se sabe tudo aquilo que se pretende medir. As amostras são sempre amostras e, portanto, nunca representam a realidade completa. Nós não conhecemos todos os efeitos das condições ambientais, ou mesmo em alguns casos em que assumimos que o efeito é praticamente desprezável, o que significa que estamos a assumir, mas não temos o conhecimento rigoroso. Podemos presumir que, na medida do possível, não parece, e face aos dados que temos, e face àquilo que tem vindo a ser feito, não parece alterar. Podemos conduzir estudos e chegar à conclusão que a variação que existe não é significativa e, portanto, podemos menosprezar, mas nunca podemos ter a certeza do resultado certo, porque já estamos a assumir que aqueles efeitos são desprezáveis. E, como eu acabei de dizer, nós temos assunções e vamos ter sempre aproximações nos processos de medida, quanto mais não seja porque os aparelhos têm uma resolução finita e vão dar sempre um número que corresponde a um arredondamento. Os padrões, por mais rigorosos que sejam, nunca são 100%. Há sempre um erro associado à sua produção, mas também há sempre uma incerteza. Por favor, não confundir erros com incertezas. Eu vou, mais tarde, quando falar dos erros, vou voltar a repetir isto e até vou dar mais alguns exemplos. As variações repetidas, e muitas vezes em condições aparentemente iguais, medidas repetidas em condições iguais não dão o mesmo valor. Isto é fruto do erro, é verdade, mas também é fruto não só do erro, mas de alguma incerteza que nós não temos. Podemos não ter a certeza absoluta que as condições sejam rigorosamente iguais. E esta incerteza é transversal a tudo e também, neste caso, neste artigo, é muito interessante, mostra como também esta incerteza está presente no diagnóstico e fala de 3 tipos de diagnósticos e da incerteza que está presente em todas elas. Para além das incertezas, temos os erros. Normalmente falamos em 2 tipos de erros, os erros sistemáticos e os aleatórios. Eu aqui junto um terceiro tipo, não propriamente como erro, mas para chamar a atenção, que são chamados os erros de arredondamento. Num outro vídeo falo sobre o problema dos cálculos dos algarismos significativos e das contas e dos arredondamentos. É uma questão importante. Nós temos sempre que fazer arredondamentos, é importante saber como é que o vamos fazer, mas deixando esta parte de lado, olhando para aquilo que normalmente são os erros, temos chamados erros sistemáticos e os erros aleatórios. Os sistemáticos atuam sempre no mesmo sentido e a componente de erro normalmente permanece constante e varia de forma previsível. É vulgar dizer-se que podem ser eliminados, mas na realidade não podem ser completamente eliminados. Muitas vezes podemos corrigir com um valor matemático, em alguns casos, podemos minorar, mas na realidade nunca podemos eliminá-lo por completo. Uma das formas de erros sistemáticos são os chamados bias ou viés, e uma das formas que temos, neste caso, podemos já muitas vezes medir os erros sistemáticos, fazendo a diferença entre aquilo que foi o valor medido e o que era o valor real ou o valor expectável. Depois temos os erros aleatórios. Os erros aleatórios têm uma origem em causas indeterminadas, atuam em ambos os sentidos, de uma forma não previsível e podem também ser atenuados, mas nunca são, e estes, às vezes os erros sistemáticos, há quem diga que podem ser eliminados, os aleatórios nunca são completamente eliminados. Por exemplo, quem é que nunca se enganou a mandar uma mensagem do telemóvel? Toda a gente já se enganou a mandar uma mensagem do telemóvel. E
ocorre sempre de uma forma aleatória. Eu nunca sei quando é que este erro acontece. Mas normalmente, para quem é que nos enganamos a mandar a mensagem? Ou mandamos, antigamente, sobretudo nos telemóveis mais antigos, era frequente o erro ser para a primeira pessoa da lista. Hoje em dia, muitas vezes erramos porque mandamos para a última pessoa para quem mandamos a mensagem, ou para a pessoa a quem acabamos de desligar o telefone. Isto às vezes é muito complicado, porque eu acabei de mandar e estou a mandar uma mensagem para outro colega a contar que aquela parva fez isto assim e assim, e afinal mandei para aquela parva. Claro que este é um erro aleatório que dificilmente conseguirei, não vou conseguir eliminar e dificilmente conseguirei evitar. Até porque provavelmente eu só vou dar conta do erro depois de enviar a mensagem. Temos uma forma. Se isto me acontece com alguma frequência, então tenho uma solução. É, cada vez que estou a mandar a mensagem, ele obrigar-me a confirmar a pessoa para quem envio a mensagem. Claro que é uma chatice e muitas vezes um dos motivos que exatamente eu mandei para a pessoa errada é porque eu estou em pressa e nem sequer olhei de novo para o que fiz. Quando é, por exemplo, a primeira pessoa da lista, isso é mais fácil. Apesar de ser um erro aleatório, sistematicamente vai para o mesmo sítio. Então, eu coloco nesse sítio um número que não existe, ou até posso colocar o meu próprio número de telemóvel. E, portanto, quando eu mando a mensagem, a seguir recebo a mensagem no meu telemóvel, já sei, ops, já me enganei outra vez. Bem, como a primeira da lista é o A, bastava pôr um A, e já sabia que sempre que mandasse uma mensagem enganava-me e mandava para mim mesmo. Estamos a ver que há procedimentos que podemos fazer que, apesar de não corrigirem os erros, podem minorar. E uma das coisas muito importantes nesses procedimentos é perceber exatamente onde é que estamos a dar os erros, aprender quais são os nossos erros habituais, rever todo o nosso trabalho para, desta forma, podermos, com honestidade e com clareza, reduzir as nossas falhas. Por exemplo, quando se vai fazer uma cirurgia, são feitas uma série de perguntas. É horrível quando a pessoa está a entrar para uma cirurgia e vem-nos perguntar como é que se chama e vai ser operado aqui. Eu digo assim, mas vocês não sabem o que é que eu vou ser operado? Não, o problema não é esse, eles sabem, mas o facto de me perguntarem, no fundo, estão também a confirmar que eu sou a pessoa certa. Está bem? Não é só para ter a certeza de que é aquela pessoa e não foi trocado com o outro Manuel que estava ali na cama ao lado. E, portanto, há procedimentos que podemos atuar e devemos ativar. Eu posso dar um exemplo, que eu tenho no meu computador o programa que gera os e-mails. Eu faço a gestão de vários endereços eletrónicos e de vez em quando, porque estava com um e lembrava-me de dar uma mensagem, mandava do e-mail errado. Às vezes depois nem recebia a resposta ou recebia uma mensagem a dizer quem é que és tu. O que é que eu fiz? Eu programei o meu programa para que sempre que eu envio de outra conta que não seja a conta habitual, ele avisa-me, pergunta-me se eu tenho mesmo a certeza que quer enviar aquele e-mail. Pronto. Um erro que acontece de forma não previsível, mas que acontecia sempre no mesmo sentido, portanto, tinha uma parte sistemática e uma parte aleatória, eu consigo controlar este erro, deixei de mandar mensagens do endereço errado. Aqueles documentos de que falei falam, como é óbvio, deste erro. E os tais erros aleatórios ou randomizados, que não é possível compensar, eles são aleatórios. Podemos reduzir o seu aparecimento tomando determinadas medidas, mas eles são sempre imprevisíveis. Atenção, não confundir estes erros aleatórios com a incerteza. São conceitos diferentes. Os erros acontecem, as incertezas, como eu disse, têm a ver com a falta de conhecimento. Os erros sistemáticos, como já disse, há muitas vezes a possibilidade de corrigir e eventualmente eliminar, mas como disse, não posso eliminar por completo, apenas posso reduzi-los. Como eu falei, eu posso conhecer o erro,
subtraindo ao valor experimental o valor real ou conhecido. E reparem aqui é que entra a incerteza, porque eu nunca tenho a certeza absoluta daquele valor real ser exatamente aquele que eu acho que é. Reparem, é diferente o erro da incerteza. Muitas vezes fala-se do erro relativo, que é quando dividimos este erro pelo valor real e habitualmente até é expresso em forma de percentagem. É frequente nestas situações de erro falarmos de duas situações diferentes, a chamada exatidão e a precisão. A exatidão é o acertar no alvo, por assim dizer, é se está longe ou próximo do valor real. Neste caso, temos um fulano que está a tirar as setas e é exato. Mas não é preciso, quer dizer, há uma grande dispersão. Ou seja, ele falha muito, o erro, a percentagem de erro dele é muito grande, apesar de andar sempre ali à volta do alvo. Ao contrário deste, que não tem jeito mesmo nenhum para a coisa. Aqui será um fulano que é muito preciso, quer dizer, mas ele está a fazer pontaria ao sítio errado. Este é claramente uma daquelas situações que beneficiava aqui de uma correção. Eu diria que ele estava a cometer aqui um viés. Ele, se calhar, se fizer pontaria não para aqui, mas sensivelmente para esta zona, ele acertava tudo no alvo. Portanto, ele está aqui sujeito a um viés, a um desvio sempre sistemático. E, portanto, o que ele tem é que fazer pontaria para outro sítio. Isto seria o ideal, o fulano que é exato e preciso. Estes valores são também descritos naqueles documentos de que falei, sendo que a exatidão, como eu disse, é o grau de conformidade com o valor real, a precisão é a variação e que muitas vezes é medida pelo desvio padrão, enquanto que a exatidão é medida pelo erro. Muitas vezes surgem outros dois termos, que é a chamada repitabilidade e a reprodutibilidade. Repitabilidade é quando é feita a medida supostamente da mesma amostra nas mesmas condições, um curto espaço de tempo. Muitas vezes mede-nos a capacidade de ter exatamente as mesmas medidas. A reprodutibilidade é quando usamos o mesmo procedimento, mas em locais diferentes, material diferente, amostras diferentes, ao longo de períodos prolongados. São, no fundo, estamos a medir situações, do ponto de vista de medição, são questões bastante diferentes. Temos vários tipos de erros, habitualmente, em química e em bioquímica, medicina. Por exemplo, um deles é que nós assumimos que normalmente usamos concentrações e as soluções não são ideais e, portanto, o que deveríamos estar a usar seriam atividades. Mas, no entanto, o cálculo da atividade implica uma série de cálculos e, portanto, mais erros. Implica a assunção de determinado tipo de constantes que nós não temos a certeza de que sejam exatamente aqueles valores e, portanto, temos aqui mais uma incerteza, mas também uma outra fonte de erro, porque aqueles valores que foram calculados estão sujeitos a erro. Assumimos determinadas hipóteses, portanto já está aqui mais uma vez uma incerteza que estamos a introduzir. Quando fazemos medições ou pesagens, todos os métodos de medição e de pesagem indicam lá uma variação, uma percentagem de erro. Se repararem no vídeo em que falo dos algarismos significativos, eu mostro o que se passa concretamente com dois tipos de réguas. A variabilidade de uma medida, se eu repetir várias vezes o mesmo ensaio, normalmente não obtenho o mesmo resultado. Às vezes, quando obtenho, muitas vezes o que é sinal é que aquele equipamento está programado para aceitar uma determinada variação, que é o que às vezes acontece. Normalmente se repetirmos várias vezes os ensaios, vamos ter medidas ligeiramente diferentes. Pode ser que nós estejamos a ir aos algarismos significativos correspondente ao local onde está a incerteza e, portanto, onde está essa incerteza do número e, portanto, esse erro. E, portanto, vamos ver sempre pelo mesmo valor. Nos ensaios biológicos, então, temos variações bastante maiores. Como eu já disse, as soluções não são ideais, assim como nós, quando falamos de gases perfeitos,
consideramos que não há interação entre os gases e muitas vezes achamos que não há interação entre o soluto e o solvente, ou são poucas, e isso não é verdade, e muitas vezes quando temos soluções muito concentradas, as interações são muito maiores. Daí a questão da atividade relativamente à concentração. Os cálculos estatísticos têm assunções próprias e muitas vezes até temos que primeiro verificar se podemos aplicar aquele método àquela nossa amostra. A água e os reagentes nunca são puros. Para além de termos esta certeza, nunca, devido à nossa falta de conhecimento, nunca vamos ter a certeza absoluta. E, portanto, aqui é outra incerteza, que é até que ponto é que estamos à procura de todos os possíveis impurezas na água ou nos reagentes. O material usado pode ter ligeiras impurezas, pode estar mal lavado, podemos manusear mal, manuseamos de forma incorreta, pegamos mal no telemóvel e desligamos a chamada em vez de atendermos, ou atendemos quando a queremos desligar, ou sem querer, ao guardar o telemóvel, ligamos o telemóvel e agora estamos a falar e o telemóvel está ligado e nós não damos conta. Há sempre, às vezes, mau manuseamento. Pegamos na balança e ao pegarmos não verificamos que ela não estava bem assente e que estava torta e, portanto, as medidas foram erradas. Os erros de paralaxe nas medições de volumes e uma das grandes fontes de erro, a utilização das luvas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que antes e depois da utilização de luvas se lave cuidadosamente as mãos. Neste projeto, nesta figura, vemos, isto é retirado de um pequeno artigo, em que mostra com a aplicação de no fundo simula ponta dos dedos sujos, aqui neste caso era simulando uma ida à casa de banho e que não se lavou, cuidou as mãos, e agora foi feita a remoção das luvas e foi filmado com luz fluorescente. E o que verificamos é que foi removida uma luva, foi calçada, removeu-se uma segunda luva e calçou, e no final o que é que temos? A primeira luva está completamente contaminada, a segunda luva está parcialmente contaminada e a própria caixa, vê-se muito bem aqui, ficou também ela contaminada. E portanto, nós temos que calçarmos umas luvas, não sei para que foi, mas estas luvas já não servem para nada. Normalmente usamos luvas fundamentalmente por dois motivos. Ou para me proteger a mim, ou para proteger a amostra ou aquilo onde vamos operar. Reparem que neste caso, se foi para proteger a amostra, não serviu para nada porque as luvas estão completamente contaminadas. Se foi para me proteger a mim, enfim, também não sei se me vai proteger muito, mas isso será outra questão. Mas para proteger a mim, eu estou a usar umas luvas. A seguir vou pegar numa caneta. Depois volto a pôr a caneta na bata, ou vou pousar a caneta ou o papel e deixo estar. No final retiro as luvas, acabei o trabalho, lavei as minhas mãozinhas e pego no papel e na caneta e vou para o meu computador. Ora, aquele papel e aquela caneta, se foram mexidos com luvas para evitar que eu me contaminasse, só posso mexer nelas com luvas. E esta é muitas vezes uma regra que as pessoas esquecem-se e tendem a falhar. Como, por exemplo, mexeram no computador com as luvas porque andavam a mexer nos reagentes quaisquer e a seguir não tiveram cuidado de limpar o computador e o rato e o teclado, porque agora vão mexer sem luvas. A regra é, se eu trabalho naquilo com luvas, só posso mexer com luvas. Se eu, por outro lado, que não queria contaminar a amostra, vamos imaginar que estamos a fazer uma análise de DNA. Tive cuidado de lavar bem as mãos, calcei bem as luvas, mas a seguir comecei a pensar no que ia fazer, eu cocei a cabeça, ou passei a mão na cara ou na boca, já tenho as luvas contaminadas. Ou até tive cuidado, não fiz nada disso. A partir do momento em que calcei as luvas, estava com as mãos no ar. De repente lembro-me que preciso de ir buscar uma coisa, abri a porta, ou a porta do armário, ou a porta, e pronto.
já estraguei tudo, porque provavelmente a porta do laboratório já mexi lá sem luvas e as luvas já estão sujas. E portanto, a regra é, o que eu mexo com luvas, só posso mexer com luvas, mais nada. Como eu vos disse, é uma fonte muito importante de erros. Um dos locais onde há um bom estudo sobre o que são os erros é os laboratórios de análises clínicas. Encontra-se com facilidade muitos artigos sobre os erros nos laboratórios de análises clínicas, que normalmente são divididos em 3 fases. A pré-clínica, a pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. E se repararem, a grande fonte de erros é a pré-analítica. É, no fundo, aquela interface que fica entre o monitor, o teclado e o rato, que se chama as pessoas, é que fazem os grandes erros. E na fase pré-analítica temos uma amostragem correta, a amostra foi correta, foi errada, foi mal colhida, foi mal identificada, não era em quantidade suficiente, não foi mantida nas condições desejáveis, ou frio, ou até não frio, não foi transportada corretamente, enfim. Há muitos erros que não vou falar deles, mas já vamos ver rapidamente numa tabela. E depois temos os erros analíticos, ou porque houve interferências ou má mistura, ou mau funcionamento do equipamento, mas que representam uma percentagem residual. E por fim, os erros pós-analíticos, onde entre outros temos má introdução dos dados, erro não introduzir no computador, má análise dos resultados e por aí afora. Esta é uma tabela onde aparecem algumas fontes de interferência para algumas determinações em análises clínicas, e podemos ter medicamentos que o doente toma, o anticoagulante usado, a forma como foi separado, enfim, uma grande diversidade de fontes de erro. Outra fonte muito comum é quando ocorre hemólise no sangue durante a colheita, ou quando temos um doente com icterícia, que tem a bilirrubina alta, ou que não fez dieta e, portanto, ou não estava em jejum, e, portanto, estava com os valores de lipídios aumentados. Tudo isto, como podem ver, pode interferir num sem número de ensaios clínicos. Temos aqui alguns fatores que provocam hemólise, e pode-se ver que há sem número de situações que pode levar a hemólise, alguns que são fáceis de serem controlados, outros que não tanto, mas realmente temos aqui a vários níveis a possibilidade de causar hemólise e, portanto, alterar os resultados. E, portanto, é realmente uma das em medicina e bioquímica, uma das principais fontes de erro, e não só, em outras áreas, é a amostragem. A forma como ela é colhida, como ela é transportada, como ela é preservada, como ela é preparada, pode condicionar em muito os resultados. Para já não falar daquelas outras questões, é que as amostras deveriam ser representativas, e na realidade não são. Temos aqui tal, já não só erro, mas uma incerteza. E supostamente a amostra é homogénea relativamente à população, o que também, incerteza, nem sempre é homogénea, é quase sempre impossível. Depois temos outras questões, é que às vezes interessa-nos uma amostra aleatória, mas há outras situações que não. Se nós estamos numa produção de bolachas, queremos ter a certeza que elas estão todas boas, eu não vou prová-las todas, não é? Como é óbvio, mas posso tirar a vários pontos, umas colhidas de manhã, outras de tarde, outras amanhã, outras do outro lado, outras de outra máquina, e faço um conjunto de amostras. Portanto, por aqui eu posso ter uma ideia se as coisas estavam bem. Às vezes até interessa que seja não aleatória. Eu de repente olhei e verifiquei que houve ali um problema naquela máquina. Não vou estar a colher das outras máquinas, vou colher exatamente daquela
que me estava a dar o erro. E, portanto, a questão da amostragem é sempre uma questão muito delicada e é importante que nos lembremos que é uma importante fonte de erro e que tem de ser feita uma análise correta. E eu diria mais, devemos assentar aquilo que foi feito. Quando falamos de equipamento, é frequente usar-se determinado tipo de linguagem. Muitas vezes fala-se no ruído. Os equipamentos têm sempre um ruído. Às vezes ele é eliminado eletronicamente ou mecanicamente, mas ele existe e é importante que se tenha essa noção. E o ruído resulta das flutuações aleatórias que existem em todo o tipo de sinal. Às vezes há ruídos que são periódicos, há outros que são não periódicos, mas isso seria para outra situação que não aquilo que nos interessa. Mas é importante que se tenha noção que há sempre um ruído e que tem a ver com flutuações aleatórias, às vezes flutuações da rede, enfim, 1001 motivos. E muitas vezes, quando se fala de um aparelho, ele vai dar um sinal. O sinal é a representação de uma quantidade nesse aparelho. E esse sinal, para que se tenha significado, tem que estar acima do limite de detecção, ou seja, o ponto a partir do qual é possível efetuar uma análise. Para valores de concentração, se for o caso, mais baixos, eu não consigo distinguir aquilo do ruído ou daquilo que possam ser flutuações aleatórias e, portanto, não é. Normalmente costuma-se dizer que o limite de detecção é o resultado mínimo que pode ser considerado como diferente do ensaio em branco, sendo que o ensaio em branco é a leitura de uma matriz ou de um conjunto de reagentes em que supostamente não existe o composto ou quantidade que eu quero medir. Outras características que também é importante ter em nota quando falamos de instrumentos de medida e em função daquilo que estamos a utilizar. A chamada sensibilidade, que é a variação relativa à variação do estímulo, ou seja, se variar pouco a quantidade, se o aparelho varia na mesma proporção ou até uma proporção maior, ou pelo menos varia de maneira que eu consiga determinar que aqueles dois valores são diferentes. A resolução, que é a menor diferença entre dois sinais que pode ser medida. A resolução muitas vezes está relacionada com a sensibilidade. A estabilidade, se mantém ou não ao longo do tempo. E a reprodutibilidade e repetibilidade, já vimos. Outra questão muito importante é a seletividade. É que o que estou a medir é verdadeiramente independente e que não está a responder a outras coisas. Podíamos falar mais, como eu disse, naqueles documentos têm várias noções sobre estas questões das medidas, mas queria deixar voltar àquilo que disse. É muito importante termos a noção de que qualquer determinação assenta em assunções. E, portanto, além do erro, está sujeito também à incerteza. Todo o aparelho dá um erro. Tem um erro, desculpem, e dá um resultado. A nossa função, com consciência de que temos erros e temos incertezas, é interpretar e dar significado a estes resultados.